Fala galera do canal Reflexos de um Fotógrafo, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo para o canal e hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é sobre composição e temos um convidado bem especial que eu vou estar apresentando para vocês aqui. Fala galera, tudo bem? Bruno Soares aqui, vamos para esse vídeo bem legal. Hoje nós temos um convidado que provavelmente já vai ser conhecido de muita gente que acompanha o YouTube na fotografia e vários vídeos já, muitos anos de experiências. Eu vou estar apresentando em breve. Vamos falar sobre composição. E composição assim, é um tema que eu acho muito importante, é um tema que eu gosto muito de falar. Eu realmente me amarro em composição, estudar composição e tal. Então hoje nós estamos recebendo o Armando Vernaglia. Não sei se eu vou estar falando o nome certo, espero que sim, que eu sempre confundo. Que vai estar falando um pouquinho sobre o trabalho dele na fotografia e sobre composição, que ele tem bastante experiência. Vamos deixar o convidado se apresentar. Vernaglia, pode se apresentar aí para a galera. Fala, Bruno. Antes de mais nada, obrigado pelo convite para estar aqui nessa conversa virtual para a gente falar de um tema que eu aprecio demais, que é o tema da composição. É um tema de pesquisa longa para mim, porque eu acho que é o que realmente diferencia uma fotografia no final é a composição. Então é um prazer estar aqui, te agradeço demais o convite. Sobre a pronúncia do sobrenome, tanto faz falar Vernaglia como Vernaglia, porque na verdade tanto faz. Então tá dentro, tá tranquilo. E assim, de apresentação, cara, sou fotógrafo, sou cinegrafista, tenho uma estrada longa já nesses assuntos, também sou professor há muito tempo. E estamos aí, trabalhando no mercado de audiovisual já de longuíssima data, aqui no YouTube também já tem um tempão. E estamos aí. No caso, eu já acompanho o Armando há bastante tempo. Quando eu estava começando na fotografia, já vi muito vídeo dele, já me ajudou bastante, assim, e fico muito feliz de estar gravando um vídeo junto com ele. Com certeza vou estar aprendendo coisas novas aqui, e vocês também vão estar aprendendo bastante conteúdo. Antes de também falar um pouquinho, eu acho bem legal esse lance do Armando também, essa parte da música. Eu também sou músico, então me identifico bastante com esse lance de você ser fotógrafo e tocar um instrumento, assim, é uma parada bem legal também. Se quiser falar um pouquinho sobre isso rapidamente, só para as pessoas conhecerem esse lado seu também, e a gente já entra no tema. Ah, legal. Eu acho que são temas paralelos, né? Porque a gente fala de composição na música e a gente fala de composição na fotografia. A diferença é que uns são o quê? Escolha de sons num tempo e a fotografia é uma escolha de imagens no espaço, no enquadramento, né? Mas são coisas próximas. Eu sou baterista o instrumento de vida foi a bateria. E além disso eu toco um pouco de guitarra, violão, baixo, instrumentos de corda. Mas uma vida inteira tocando em bandas de rock, ouvindo basicamente rock, heavy metal e tentando tocar alguma coisa dentro desses estilos. E que de alguma maneira influenciaram a minha forma de ver a fotografia. A música entrou na minha vida antes da fotografia. E certa coisa como um ar um pouco sombrio e um pouco denso da música no heavy metal foi parar na minha fotografia, minha interpretação da luz e sombra de certa forma. Eu uso bastante sombra e eu acho que isso tem um paralelo com a música. Pô, isso aí, bacana. Eu também sou baterista, na verdade é o único instrumento que eu sei tocar. Quando coloco a corda eu já fico perdido, não sei fazer nada. Então fico quietinho na bateria que é melhor, né? E eu comecei fotografando shows, assim, curioso, que eu ia nos shows e tal, e meus amigos estavam lá, eu comecei a fotografar, e daí a fotografia acabou expandindo para outras áreas também. Hoje eu faço meio que de tudo um pouco, né? Como você já postou num vídeo, né? Fotógrafo generalista, né? E eu comecei da mesma forma, porque as primeiras fotos que eu fiz foram fotos de shows. Tinha amigo com banda tocando, eu fui lá e fiz umas fotos. De certa forma, a primeira coisa que eu fotografei também foram shows. E depois fui fazer isso profissionalmente, fotografei muita banda. E música e foto acabou andando junto durante muito tempo. Na verdade, de vez em quando ainda fotografo alguns shows de alguns amigos. Bom, vamos começar aqui sobre o tema. Eu tenho um pensamento assim que eu desenvolvi ao longo dos anos, que eu achei alguns assuntos assim muito importantes na fotografia e que fazem realmente a diferença numa foto, assim, uma foto bem feita, né? No caso, a composição é um desses assuntos.
A iluminação é um outro assunto que eu acho bem importante. E a direção também. Esses três assuntos, assim, esses três temas, eu acho que fazem uma foto bem interessante. Você tem, assim, lógico, a pessoa sabendo dominar a câmera, essas coisas básicas, assim, mas você tem alguma dica de quais assuntos realmente são bem importantes para a pessoa começar a fotografar bem? Se ela entender esses três, você acha que ela já consegue sair fazendo fotos mais interessantes? Olha, eu acho que essa divisão que você propôs eu acho interessante, que é composição, iluminação e direção. Eu tenho uma visão de que direção e iluminação fazem parte da composição, elas não são tópicos em si, vamos colocar assim, porque quando a gente determina que uma parte da imagem está na luz e outra parte está na sombra, a gente já está compondo o quadro, né? A gente já está criando a estética. E quando a gente direciona alguém para um retrato, por exemplo, se a pessoa olha para um lado, se a pessoa olha para o outro, se ela está olhando para a luz ou se ela está para a sombra, a gente está compondo. E eu acho que esses três tópicos são realmente fundamentais. Mesmo que eu entenda iluminação e direção como partes da composição, eu acho que são três matérias fundamentais, todas elas mais importantes do que a técnica em si, na minha visão. Porque se alguém faz uma boa luz, se alguém direciona bem uma pessoa num retrato e se compõe bem o quadro, se a câmera estiver no automático ou se a pessoa estiver clicando no smartphone, vai sair bom. Agora, se a pessoa tiver toda a técnica, fotometria, tudo do mundo, assim, a mais refinada técnica possível, mas não tem um mínimo de bom senso para iluminar, compor, enquadrar e assim por diante, a foto vai continuar feia. Então, na verdade, esses são os pilares fundamentais mais importantes que a técnica. Lógico que a técnica é importante também, mas a técnica só dá sustentação aos outros, né? Ela não faz nada sozinha. Pois é, exatamente. Eu agora que eu comecei a me aprofundar um pouco mais nesse lance de iluminação, assim, antes eu não realmente não tinha a importância da iluminação e assistindo vários vídeos, vocês postando vários materiais assim, interessantes, eu comecei a entender que a iluminação também era super importante, né? Então o que acontece? Sobre composição, vou falar uma coisa assim que eu acho bem legal. Assim, a composição ela é bem interessante porque você consegue praticar independente do equipamento que você tiver. Você pode estar com celular, você pode estar com uma câmera com uma lente básica 1855 que ela dá para fazer muita coisa boa, muita foto bacana que eu já fiz com ela. E você consegue fazer diferentes composições, assim, independente do equipamento. Quer falar um pouquinho sobre isso também, Overnaga? Cara, eu acho bacana a ideia de pensar a composição como algo que independe do equipamento, justamente porque é um assunto fora da técnica em si, então a gente não precisa ficar se preocupando de repente com o diafragma, tempo de exposição, ISO, balanço de branco e assim por diante. Então a gente treina a composição com os nossos dedos, se a gente quiser, a gente forma um enquadramento vertical, horizontal ou o que for, e como era na pintura no passado, né, os pintores usavam lá o dedão para dar a sensação de escala, e a gente pode praticar com as nossas próprias mãos, olhando o mundo. A gente olha através de uma janela, a gente está enquadrando o mundo por essa moldura que é a janela. E o smartphone, por mais simples que seja, ele já nos permite enquadrar, né? Ele já nos permite selecionar coisas, que é o primeiro fundamento da composição, é o que a gente põe para dentro da foto e o que a gente deixa para fora da foto, que é o enquadrar, né? E nesse sentido a gente pode praticar composição 100% do tempo da nossa vida, enquanto que a técnica a gente é câmera dependente, né? A técnica a gente precisa estar com o equipamento em mãos. E a composição é mais um treino do cérebro, né? Treinar o que a gente capta com os nossos olhos e como a gente recorta essa situação. Então, nesse sentido, que nem tem uma foto que eu mandei para você, que a gente tem lá uma senhora com um guarda-chuva passando em frente a um teatro aqui em São Paulo. E quando eu pego essa foto, eu fico pensando no tempo que eu esperei para ela acontecer. Porque se eu pegasse essa senhora um passo ou dois antes, ela ficava na frente do teatro. Um passo ou dois depois, ela estava fora da foto. Então a composição é um conjunto de escolhas. E eu podia estar ali com o smartphone fazendo isso ao invés de estar com a câmera. Eu chegaria num resultado muito parecido.
Pois é, exatamente. Eu também tenho esse pensamento, às vezes, na fotografia, uma coisa que você precisa de ter, dependendo do que você for fazer, é paciência, né? Principalmente fotos de rua. Às vezes eu faço uma foto, espero um pouco a luz mudar, espero passar, abrir o sinal de trânsito para o carro poder sair, essas coisas assim, né? A gente acaba tendo que ter um pouco de paciência, às vezes, para fazer uma foto, né? Mas no final das contas, assim, se a foto ficar boa, com certeza valeu a pena, né? Vamos falar um pouquinho sobre as fotos que você me enviou aqui para a galera conhecer. Pode falar um pouco sobre a primeira foto que você postou. Vai falando assim sobre, se você lembra qual lente que você estava, qual a ideia que você teve na foto, o pessoal começar a entender o lance da composição, assim, o que você pensou antes de fazer a foto, né? Dando continuidade até dessa foto que eu mencionei, né, que tem uma senhora passando na frente do teatro, ela foi feita com esse equipamento que está na minha mão na hora, que é uma Canon EOS RP, que é uma mirrorless full frame, com uma lente de 40 anos de idade, que é uma FD 28mm, que está ligada na câmera com adaptador, uma lente toda manual. E eu gosto dessa lente porque ela dá um caráter, uma estética mais pro aquilo que chamam de vintage, né? Um look, uma imagem meio antiga, que não é tão nítida como as lentes novas, não é tão perfeitinha como as lentes novas. E 28mm é um enquadramento, um comprimento focal que eu usei muito ao longo da minha vida. O segundo enquadramento que eu mais usei na vida, depois de 24mm, é o 28. E eu fiquei ali bem uns 15 minutos debaixo de chuva esperando para a foto acontecer, porque eu imaginei que eu teria uma pessoa com guarda-chuva passando por ali na minha frente. Então eu queria o teatro ao fundo meio desfocado, eu queria os reflexos nas poças d'água e eu queria uma pessoa com guarda-chuva ali. E passaram várias pessoas. Então essa foto ela tem umas 12 ou 13 versões dela, de pessoas indo e vindo com guarda-chuvas em variadas posições. Eu terminei completamente molhado, porque eu ficava com o guarda-chuva protegendo a câmera, então eu terminei todo ensopado. Então é um tempo, é uma espera e é um planejamento. Eu já fotografei esse lugar dezenas de vezes. Eu sei quando chove por onde as pessoas passam ali. Então era uma questão de esperar acontecer. Felizmente demorou só 10 minutos. Bom, beleza. O Vernaga falou um pouquinho sobre essa foto do teatro, achei bem legal. E eu percebi que as fotos, o Vernaga costuma usar muito preto e branco na fotografia de rua. Eu também costumo usar, às vezes, eu acho que valoriza muito, né, o preto e branco, dependendo da foto. E mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu já fiz fotos de pessoas com guarda-chuva também, aqui na minha cidade chove muito. Só que eu fiz de um lugar mais alto, tipo um shopping e tal, e as pessoas estavam mais pra frente passando. Vou ver se eu acho alguma foto para mostrar para vocês também. Pode falar um pouquinho sobre a outra foto que você mandou? Essa foto... Existe uma coisa que eu faço muito em fotografia de rua, que é essa visão de cima, porque tem um aspecto importante de vários centros históricos de cidades que é o calçamento, né? A forma, essas pedras, a chamada pedra portuguesa, o mosaico português, isso está em muitas cidades brasileiras. Então o calçamento ele forma um desenho sempre em centro histórico, centro antigo de cidade, e eu gosto de fotografar de cima para ter isso como pano de fundo das fotos. E também porque me facilita uma busca por um tipo de minimalismo. Porque quando a gente está na rua fotografando, fotografia de rua, falando especificamente disso, a gente sempre tem muita informação, tem muita coisa para jogar para dentro de uma foto. E o minimalismo ele é uma proposta diferente de a gente tentar fazer uma foto com pouca coisa, né? Então você só tem o chão, alguns elementos da calçada e um pedestre, e a luz e sombra. Então é uma abordagem de fatores mínimos da fotografia, até um pouco por isso o preto e branco, né? Que a gente falava um pouco. Que ao abstrair da cor a gente está caminhando para o minimalismo, a gente já está tirando um fator da imagem. E eu acho que isso ajuda a concentrar talvez no que seja importante. Para mim o que é importante dessa foto é a textura do chão, com o pedestre com a sua sombra. Eu acho que isso é o fundamento dessa imagem. O desenho dela para mim é bem simples, bem reduzido. E nesse sentido eu gosto desses pontos de vista altos que favorecem uma abordagem minimalista dessas. Então, o lance do minimalismo é muito interessante também, porque eu acredito que quando as pessoas estão começando na fotografia, elas acabam querendo botar às vezes muita coisa na foto e não tem esse lance de, às vezes, você fazer uma foto simples com um detalhe ou uma
pessoa passando em tal posição, assim, já sai uma foto bem interessante do que uma foto que tem um monte de elementos e você fica perdido porque você não sabe qual ideia que a pessoa quis fazer, né? Então, começar a pensar no minimalismo também, vamos praticar algumas fotos com esse sentido e observar o resultado também. Agora vamos mostrar mais uma foto que o Armando fez. Ele vai explicar um pouquinho qual foi a ideia que ele fez nessa foto e tal, para vocês começarem a entender sobre a composição que ele pensou na hora. Essa foto, muito se discute quando a gente fala de composição, muito se fala de regras de composição e eu fujo um pouco das regras de composição. Eu não sou uma pessoa de olhar e falar, nossa, eu quero enquadrar em regra dos terços, por exemplo, ou vou procurar uma razão áurea, proporção áurea e outras variadas regras. Eu não penso dessa forma. Porque é como se na música a gente falasse, necessariamente eu tô com uma ideia musical e eu tenho que compor isso em Lá maior. A ideia, ela não pode estar cercada de uma métrica antes, né? A harmonia, ela tem que falar por si. E acabo, assim, gostando de uma estrutura composicional que eu repito muitas vezes, que é a perspectiva com um ponto de fuga, né? Essas visões de túnel, em que você tem um caminho meio que direciona para o centro da foto. E esse lugar é um lugar que eu já fotografei pelo menos umas 50 vezes e eu gosto de repetir lugares e ele permite essa perspectiva com um ponto de fuga, onde eu posso explorar como as pessoas se deslocam no espaço ali. E tem uma outra foto que eu mandei, que eu queria fazer o paralelo com essa, que é uma foto numa estação de metrô, que ela usa a mesma estrutura, ou seja, de perspectiva com um ponto de fuga, que tem apenas um personagem, ou seja, apenas uma pessoa na foto. Então são fotos que estruturalmente são similares, elas são preta e branca, elas são perspectiva com ponto de fuga, elas têm todo um conjunto de uma espécie de moldura visual que direciona o nosso olhar para o centro da imagem, e com uma pessoa só, solitária na foto, e elas foram feitas com lentes radicalmente diferentes, porque essa da ponte, com o caminhante na ponte ali num parque, ela foi feita com uma 58mm numa full frame, enquanto que a da estação de metrô foi feita com uma 17mm numa full frame. E eu gosto de enxergar o uso da lente na composição como uma parte do nosso ferramental para manter um discurso visual. Então, se eu gosto dessa estruturação, desse ponto de fuga, desse olhar que caminha para dentro da foto, mas os lugares têm tamanhos diferentes, eles têm espaços diferentes, então eu consigo portar a mesma linguagem trocando de lente. Então, naquela estação de metrô eu tinha menos espaço, eu precisava ir para uma grande angular mais extrema, como a 17. Já no parque eu tinha mais espaço, eu pude ir para uma 58mm, mas mantendo uma linguagem, porque no fim das contas o que é importante na foto é o que seria o meu estilo, a minha linguagem, a minha abordagem. E eu vou ter essa abordagem usando uma 300mm ou uma fisheye 15mm e assim por diante. Então eu gosto de, quando eu mostro essas duas fotos, eu gosto de colocá-las paralelas, porque são fotos feitas com ferramental técnico diferente, mas que usam a mesma abordagem de linguagem. Eu acho que isso mostra pra gente um ponto importante, que é o grande fundamento, a importância maior, é a da abordagem, a da linguagem, é o do estilo fotográfico de cada um. O ferramental ele vem em função da linguagem, né? A ferramenta ela vem para permitir que a gente execute a linguagem, mas não é a ferramenta que dita a linguagem. Então eu gosto de colocar essas duas fotos como exemplos, porque mesmo com lentes muito diferentes uma da outra, uma câmera era Canon, a outra era Nikon, sabe? O ferramental mudou radicalmente de uma foto para outra, mas elas em termos de linguagem, em termos de estilo são parecidas, ou seja, elas parecem com fotos minhas, que é o meu estilo, a minha forma de ver. E eu acho que as pessoas precisam ter em mente isso, que elas podem... Isso podia ser feito com a câmera de entrada e lente do kit, né? Desde que, tendo o estilo definido, tendo uma abordagem pensada, você consegue ter uma linguagem que vai ser identificável. Agora vamos mostrar a última foto que o Werneck separou pra gente, que é uma foto de reflexos, que eu já gosto bastante, já é mais a minha pegada também. Fala um pouquinho sobre a ideia que você teve quando fez essa foto aí. Cara, quando a gente estava conversando para trazer, né, esse nosso bate-papo aqui,
Um dos pontos que eu lembro que a gente chegou a comentar era a importância de explorar um lugar na hora de fotografar, né? Porque quando a gente vai sair para fotografar, às vezes a primeira coisa bonita que a gente percebe, a gente se fixa naquilo e quer fotografar, tipo um cartão postal, aquela imagem de impacto. Mas eu acho que é necessário, eu sei que você defende a mesma ideia, que a gente ande, que a gente explore, que a gente busque ângulos. Então, abaixa, levanta, sobe escada, desce escada, anda para lá e para cá e troca lente, se tiver outras lentes, ou mexe no zoom da câmera. Enfim, explora um lugar, cansa as pernas mais do que qualquer coisa, porque essa foto é um exemplo disso. Eu estou no centro de São Paulo, com todo o caótico que é o centro de São Paulo. Essa poça d'água tinha talvez 30 centímetros de tamanho e tava perdida, assim, meio que já tinha chovido faz um tempo, já tava quase tudo seco. E de repente eu tinha essa pocinha d'água ali, que se eu não estivesse andando para lá e para cá, se eu não estivesse buscando essa ideia, se eu não estivesse olhando tanto para o chão, quanto para cima, quanto para o lado, se eu não estivesse atento ao meu entorno, ela ia passar despercebido. E passando despercebido eu ia perder uma foto muito legal, em que eu consegui ver uma parte da arquitetura do centro de São Paulo por um outro ponto de vista. Eu acho que reflexo é um tema em si muito bacana, e ele inclui que a gente tem que olhar para baixo, tem que olhar para o chão, tem que olhar para aquilo que eu já falei num ponto anterior, que eu gosto de ver a calçada da cidade, o calçamento, a textura. É um pouco isso, é uma busca que eu sempre tenho. Quando chove, a gente tem uma outra textura, a gente tem uma outra imagem. Esses aspectos eu acho que são muito importantes de se prestar atenção enquanto fotografa. E de novo é uma foto que, se eu tivesse independente com câmera ou com smartphone, é uma foto que sairia, né? Ou seja, ela é a prova do equipamento. Eu não lembro agora com qual câmera eu estava quando eu fiz essa foto, mas a lente eu acho que era uma 24mm. E que é um tipo de grande angular que a gente encontra na maioria dos smartphones, né? A faixa de 28, 24mm, a grande angular da maioria dos smartphones tem esse tipo de campo de visão. Então, não é uma foto difícil, ou seja, qualquer um com a lente do kit tem isso, né? Então, não é uma coisa tecnicamente complexa, mas a gente precisa estar atento para enxergar essas coisas, e eu acho que esse é o fundamento principal. Bom, acho que é exatamente isso que você comentou e principalmente sobre a lente do kit, assim, é uma lente que é uma das minhas preferidas para fazer fotografia de rua, pelo fato dela ter o zoom ali na praticidade, das vezes eu preciso de dar um zoom para uma cena rápida que a pessoa está passando ali um pouco longe, ou às vezes preciso botar ela um pouco mais aberta para pegar mais a cena, então eu já tô com a 1855 ali, facilita bastante. Eu também uso outras lentes, agora eu tô com uma 18-200 que eu tô até vendendo também, já usei 24-105, então eu gosto muito dessas lentes para sair na rua, que elas dão mais liberdade, né? E por exemplo, onde eu moro aqui em Petrópolis, a parte central mesmo da cidade, vamos dizer assim, em 25, 30 minutos você anda o centro todo, atravessa de uma ponta até a outra. Então, assim, você não tem tanta coisa diferente assim que você vai fotografar, mas é mais a questão de olhar os ângulos, olhar, igual comentei em outro vídeo, fotografar em horários diferentes, usar a criatividade, porque, tipo, tem algumas coisas legais, mas cada vez que eu passo num lugar eu acabo tendo uma ideia diferente de foto, e isso eu acho interessante que eu vou comparando e falo, nossa, essa foto eu já fiz assim desse tipo, vou buscar, tipo, se desafiando a fazer uma outra composição para não ficar exatamente igual àquela que você já fez, né? Então, eu estou sempre tentando buscar isso, e quando eu fiz uma exposição com fotos da minha cidade, assim, o pessoal gostou muito porque tinham fotos que eles não tinham visto, né? Fotos de reflexo, algumas fotos à noite, de longa exposição, algumas fotos de ângulos diferentes, então realmente foi bem bacana, né? Agora vamos falar um pouquinho, ô Vernagel, pode falar sobre alguns fotógrafos que você gosta da composição deles, assim, para a galera começar a conhecer o trabalho de outros fotógrafos também. Puder citar rapidamente, vou colocar na descrição também para as pessoas pesquisarem depois sobre esses fotógrafos. Eu acho que, assim, a história da fotografia já tem quase 200 anos, né? Então a gente tem muita referência para buscar. A gente tem uma história muito longa antes de nós. Então hoje a gente está aí nesse mercado e tem quase 2 séculos antes da gente, né? Em 1826 a primeira fotografia pelo Niepce.
E você pensar que daqui 6 aninhos estamos comemorando aí 2 séculos de fotografia, já precisamos começar a pensar qual vai ser a festa, né? E, e nesse sentido, eu sempre defendo que a gente estude um pouco quem veio antes de nós, como um passo fundamental. É lógico que a gente tem que olhar quem é contemporâneo, quem está produzindo agora também. Então eu fico muito feliz quando as pessoas olham para as minhas fotos e eu olho para as fotos de outros fotógrafos da atualidade, as suas. Outro dia eu estava comentando daquele seu vídeo lá do usando o espelho, né? E do como você foi criativo na abordagem do uso do espelho para enquadrar as fotos. Então é lógico que a gente se olha enquanto contemporâneos, mas eu acho que a grande sacada assim é quando as pessoas vão um pouquinho para a história, para ver o que veio antes de nós e assim buscar alguns nomes que sejam referentes. Eu poderia ficar falando, sei lá, uma lista enorme daquilo que eu chamo os deuses do Olimpo fotográfico, mas de cabeça assim eu vou sempre me lembrar quando eu falo de enquadramento, de composição especificamente. Eu gosto muito de um fotógrafo francês que é o Robert Doisneau, e já falecido há algum tempo. Eu acho que ele tem fotos absolutamente maravilhosas de variados lugares que ele fotografou, mas tem um corpo de obra dele de fotografias de Paris, que era a cidade dele, e que eu acho que é extremamente emblemático da elegância de composição, da forma como ele via o espaço urbano, que é muito legal. Tem outros nomes, agora eu não lembro se ele é chinês, se ele é de Hong Kong, de qual exatamente parte ali se de Taiwan. Um outro fotógrafo que eu gosto muito é o Fan Ho. O Fan Ho tem um uso de luz e sombra na composição que é interessante, porque quando eu olho as fotos lá do francês que eu citei, o Doisneau, ele não usa tanto luz e sombra. Paris tem muito dia nublado ao longo de um ano, então ele tinha que usar uma luz mais difusa. Já o Fan Ho, ele desenha o enquadramento dele com luz e sombra. Às vezes a foto é extremamente minimalista, com bem pouca coisa no quadro, e tudo que você tem é luz e sombra, ou seja, como a luz cria um grafismo e a sombra cria outro. O Fan Ho é um tremendo de um mestre do uso de luz e sombra que eu acho que a gente pode pensar. Tem um brasileiro sensacional dentro do modernismo paulista, do fotoclubismo de São Paulo, que foi o José Ialente, também com uso de luz e sombra espetacular e uma composição com uma harmonia muito incrível. Eu acho que são pelo menos esses 3 nomes. Colocando mais tem um fotógrafo russo que eu gosto muito, chamado Vladimir Lagrange. Acho que todos os que eu citei são falecidos, ou se algum deles estiver vivo está bastante idoso, mas eu acho que todos falecidos. E são grandes mestres para a gente buscar inspiração. Tem outras dezenas ou centenas, né? Tem muita gente. Mas esses eu acho que já são 4 pontos de partida para alguém que quiser começar a estudar. Bom, beleza, o Vernagger falou alguns nomes que ele gosta muito de composição. Realmente eu assisti alguns vídeos, esse Fan Ho também eu achei bem legal o lance da luz e sombra. E eu quero gravar mais pra frente um vídeo assim falando de fotógrafos que às vezes não são conhecidos, assim, que eu gosto do trabalho, assim. Eu acho que se você for pesquisar, você vai achar os grandes nomes da fotografia, que provavelmente muita gente já conhece, mas eu gosto de falar também da galera nova que está em atividade aí, que não são tão conhecidos, mas tem um trabalho que acaba me inspirando de certa forma. Eu quero ver se eu gravo um vídeo falando sobre isso também. A gente já conversou sobre bastante coisa, só relembrando algumas questões assim que o Vernagger já disse, eu também de vez em quando falo, que é basicamente ande bastante, vá a lugares diferentes, não vá sempre pelo mesmo local, explore ângulos diferentes. E sobre essas regras também, assim, eu acho que o objetivo do vídeo não é fazer aquele vídeo padrão que a gente vai sair falando tudo sobre composição, que já vai ter vários vídeos iguais a isso, falando sobre regras e tal, assim. É mais um bate-papo, assim, passando algumas dicas, como a gente gosta de fazer a nossa fotografia e tal. E depois, caso você não entenda ainda das regras, você dá uma pesquisada, com certeza. O Armando deve ter um vídeo explicando isso bem do básico mesmo. E deixamos esse vídeo mais como um bate-papo mesmo, assim, algumas opiniões, assim, para estar melhorando as composições de vocês, né? Vamos já chegando ao final do vídeo. Fico muito feliz de ter gravado com o Vernagger, qual sou
extremamente fã do trabalho, já comentei que eu assisti bastante vídeo dele e vou continuar assistindo. E é legal assim que os vídeos são um pouco diferentes, tem alguns vídeos que são mais uma temática mais filosófica e tal, assim, uma abordagem que a gente não vê em outros vídeos de outros YouTubers. Então é legal assim você diversificar o seu repertório, né? Não assistir somente um conteúdo específico, e quanto mais você abrir, mais criatividade, mais ideias na hora das fotos você vai tendo. Vou deixar o Vernagger fazer o encerramento aqui, assim, umas considerações que ele achou do nosso bate-papo. Também se apresentar, falar sobre cursos, né? Vernagger também tem um curso de composição, eu também dou aulas de fotografia também para iniciantes, então pode falar um pouquinho, um bate-papo assim sobre suas aulas, e para quem quiser se aprofundar mais nesse tema de composição, e o que você achou sobre esse bate-papo também do vídeo. Bom, eu achei muito legal esse espaço que você está colocando para uma conversa um pouco mais ampla e fora do senso comum, né, da composição, que seria aquela, vamos falar de regrinhas e tal. De repente a gente pôde expandir essa ideia, eu acho isso muito importante, é muito bacana. O trabalho que você faz com o seu canal já é de tentar expandir um pouco, eu acho isso legal. Para não ficar só dentro do senso comum, né, senão todo mundo vai acabar fotografando igual. E nesse sentido, que nem eu tenho um curso online de composição, se a galera tiver interesse, é só dá uma chegada no meu site, que tem lá, que é o vernalha.com.br, e tá lá para quem quiser e puder adquirir. Eu tenho 5 horas e pouco de aula nesse curso, e eu trato de temas que tem a ver com regras de composição também, mas eu trato de matemática, de harmonia, de harmonização de cores, de como usar foco e desfoque, luz e sombra, vários outros pontos. Aqui, né? A gente falou muito de luz e sombra aqui nesse bate-papo. E eu acho que essa é uma ferramenta composicional extremamente importante e que muitas vezes as pessoas deixam passar no estudo delas. Então, de alguma forma, para quem quiser aprimorar composição, eu diria assim, primeiro, pensa um pouco menos nas regras, não é que elas não têm importância, mas não precisa se fixar demais só nisso. Pensa um pouco mais no que a história pode nos ensinar. Então a gente tem 200 anos de fotografia e a gente tem 20 mil anos de pintura, desde as cavernas até hoje. Então, e temos o cinema com já mais de um século de vida. Então, quantas artes visuais nós podemos buscar informação? Ou como a gente falou mais cedo nesse papo, a gente pode buscar inspiração na música. O conceito de música de uma escala maior ou menor dá uma música feliz ou triste. A gente pode imaginar que luz e sombra cria a mesma brincadeira numa fotografia mais alegre ou mais triste. A gente pode buscar o ritmo da música, né? Nós dois somos bateristas, a noção de ritmo, porque a gente tem andamento rápido, a gente tem andamento lento. E aí, o que é uma foto de andamento rápido? O que é uma foto de andamento lento? A gente pode começar a tentar trazer as outras artes para dentro da fotografia. E eu acho que aí a gente começa a fazer o quê? Colocar o nosso próprio tempero para dentro dessa mistura e criar os nossos próprios estilos, porque se a gente ficar só nas regrinhas, a gente fica muito dentro do senso comum e todo mundo fica parecido um com o outro. Nesse sentido, eu achei esse papo muito bacana, e a dica que eu daria para o pessoal se expandir na composição é expandir a percepção sobre as artes, ou seja, estuda a história da arte, estuda tudo que veio antes e tire ideia de absolutamente tudo que nos cerca, né? Olhar o mundo com atenção, porque absolutamente tudo pode nos dar alguma ideia. Basicamente é isso, eu também concordo com muito com o Vernagger falou, assim, estude coisas assim anteriores à fotografia também, vejo muita gente falando sobre a história da arte e tal, e várias coisas estão em comum, né? Você citou o cinema também, assim, é legal que antes eu assistia os filmes simplesmente e assistia. Agora eu assisto comentando, falo, nossa, olha aquela luz que a pessoa colocou ali, o que ela quis passar, olha aquele efeito, assim, interessante. Então tu começa a assistir o cinema, assim, com um olhar bem mais crítico, assim. E isso é uma coisa, assim, de depois que eu comecei a estudar mais fotografia, que eu comecei a entender essas questões, assim, por que o pessoal fazia na hora que eles estavam pensando de montar aquela cena. Então isso é super interessante, pode começar a pensar, assistir sempre de forma mais crítica, que com certeza você pode usar alguns desses conceitos para poder aplicar na sua fotografia também, né? Por que não, né? Então, basicamente é isso. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Vou estar deixando os links na descrição também do canal do Vernagger. E vou deixar também um vídeo que o Vernagger falou sobre
Os Deuses do Olimpo também, que ele cita várias referências também bem legais para você conferir, tá bom? Então um abraço e até os próximos vídeos, tá bom? Valeu, tchau!